E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê para falarmos de um assunto muito sério. A política brasileira, por muitas vezes, ela se assemelha a um truque de mágica, né? Enquanto eles chamam sua atenção para uma mão, a verdadeira mágica acontece na outra. Tá todo mundo aí comentando sobre a chapa Lula-Alckmin, expondo a hipocrisia de ambos, mas os poderosos, pessoas de muita influência no cenário da política brasileira, estão trabalhando para tentar ditar os rumos do nosso país. Está tendo aí uma conferência lá nos Estados Unidos, várias pessoas importantes palestrando, dando pitacos, e é sobre isso que eu quero comentar com vocês. O ano 2022 é um ano importantíssimo porque temos as eleições, só que em 2023 os problemas não vão passar independente de quem vença. Em ambos os lados a gente vai ter problemas que a gente vai ter que lidar, e tem uma turma que parece não se importar para o resultado final da eleição, porque eles têm uma pauta e eles estão trabalhando para essa pauta avançar independente de quem vence. E é sobre isso que a gente vai falar muita coisa aí ao longo do vídeo de hoje, e também vamos ter que falar sobre a imprensa brasileira. Parece que a Globo perdeu toda a vergonha na cara, junto com a Folha de São Paulo e a Veja, e estão fazendo campanha aberta para o Lula. Assim, não, a gente concorda e a gente defende todos esses absurdos que o Lula vem falando, meu corpo, minhas regras e diversas coisas. Quero mostrar para vocês algumas matérias que saíram na imprensa nas últimas horas, mas enfim. Vamos começar aqui já falando do governo Bolsonaro, algumas notícias boas, e já mostrando como a imprensa vem tentando destruir isso. E aí sim, depois a gente vai entrar aqui, como a imprensa tá reconstruindo ou destruindo a democracia, ajudando o Lula. Depois quero falar algumas coisas no âmbito da justiça, e aí já dá para fazer uma análise do governo Bolsonaro e algumas coisas que estão acontecendo. Temos novidades também sobre a CPI do MEC. E aí temos essas três letrinhas que vocês já conhecem, o ESG. Só que a gente vai discutir isso aqui hoje sobre um outro aspecto, já tentando analisar essa Brazilian Conference que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eduardo Leite, Luciano Huck, o Lehmann, Sérgio Moro, o que está sendo discutido por lá. Depois, 2022 e 2023. Tem pelo menos aí umas 3, 4 pautas que com certeza serão discutidas em 2023. Então, você tem que escolher muito bem o seu candidato, porque, quem sabe, eu acho que vocês não querem o Tiririca discutindo aí algumas coisas que serão importantíssimas para o Brasil, até já incluir a parte principal da terceira via, que tem uns dias que a gente não fala, e depois só as notícias assim, mais aleatórias. Tá sempre lá a terceira via, Já tá lá para trás, mas vamos começar aqui que tem muita coisa. Vejam só. Perfil Amazônias Ultra, essa aqui é uma informação que é muito relevante. Em 3 anos e meio foram perfurados 375 poços apenas no Rio Grande do Norte. Imagine quantas pessoas estão sendo libertadas. Aqui não é questão de melhorar a vida, não. Aqui é questão de tirar uma corrente dos próprios pés. Imagine você abrir a torneira e não ter água. 375 poços. Quantas famílias, quantas pessoas contempladas. Imagine o impacto disso daqui na economia local, Porque as pessoas vão ter mais tempo para trabalhar. Mas ninguém fala disso, O PT ficou aí anos e mais anos, e o Nordeste, só conhecia a seca. O governo Bolsonaro também segue trabalhando para quem mais precisa. O Brasil Gov aqui atualiza lá no Twitter falando o seguinte: o programa Criança Feliz do governo federal supera a marca de 660 milhões de visitas domiciliares este ano. O projeto apoia famílias em situação de risco com foco no desenvolvimento de crianças até 6 anos. Confira a reportagem. E nesse meio tempo, a gente vem vendo muita coisa acontecendo. Muita coisa que a imprensa poderia estar abordando, mostrando alguns avanços que o Brasil vem tendo. Não. Temos o Estadão, em seu editorial, falando o seguinte: contra a disparada dos preços, que em março atingiu o maior índice desde 94, resta subir os juros, o que tornará muito ruim a herança deixada para o próximo governo. Aí o Leandro Rugel fala, peraí, fica em casa, a economia a gente vê depois. Então assim, acho que todo mundo percebeu que o Brasil, vem passando por problemas econômicos. Não só o Brasil, o mundo todo, Isso quem diz, inclusive, é Mira Leitão, que não é que o Brasil melhorou, é que o mundo tá muito pior. É que tá todo mundo piorando muito mais, então o Brasil tá piorando menos, É o verdadeiro despiora. E diante disso, tem a situação lá na Europa, o conflito persiste. E nesse meio tempo, vejam só, Bolsonaro aí lá no Paraná, ele fez uma fala que eu acho que muita gente aí deveria, ter gostado, principalmente o pessoal do Estadão, o pessoal da imprensa, tão preocupada com a economia. Ele falou que quer usar o dinheiro da Lei Paulo Gustavo no agronegócio. Tá falando da comida, diversas coisas. Sabemos da importância da arte, da cultura, na construção de uma sociedade, mas nesse momento acho que as famílias precisam comer. E Bolsonaro quer investir no agronegócio. E aí foi o caos. E aqui você já pode ver uma pequena diferença, Cadê? Porque travou.
Temos aqui o Paulo Pimenta do PT falando o seguinte: o inimigo da cultura diz que vai investir o dinheiro da Paulo Gustavo no agronegócio. Bolsonaro fede a ignorância. São apenas 3,8 bilhões de reais. A cultura já tem o seu orçamento. A grande questão da lei Paulo Gustavo é que queria tirar a discricionalidade, né? Como esse dinheiro vai ser distribuído das mãos do governo federal. Dizem que iria ser tipo um oba-oba da turma da esquerda. A Renatinha fala o seguinte: petistas só conhecem invasão e destruição de terras como agronegócio. Por isso, o Montanha acha um absurdo investir dinheiro no agro, ao invés, né, de fazer algumas coisas que o PT costumava fazer. E aí, nesse âmbito, o caos acontecendo, né? Estão aí lutando pela arte nacional. Eu acho que isso aqui tem um pouco a ver, não com arte, né? Mas com um tema cultural, religioso. Na verdade, isso aqui... Até me desculpa por falar isso, né? Eu realmente queria saber como classificar isso daqui. Eu não deveria ter dito essas palavras, porque isso aqui é um absurdo. Na verdade, isso aqui é um escárnio, né? Ilustríssima. Jesus sofreu abuso antes de ser crucificado. Defende teólogo. O Rafael Balboa falou o seguinte, peraí. Véspera de uma data cristã, soltam um absurdo caça-cliques embasado na opinião de um especialista. Te faz lembrar dos últimos 2 anos? Só quero ver como lidarão com o público de esquerda que afirma que Jesus não existiu. A própria mídia deles confirma, refutem. Essa é a imprensa que critica o governo e defende, né, as políticas públicas do PT. Mas vamos continuar. A gente vai falar dela agora. Enquanto está tudo isso acontecendo, enquanto os últimos dias aí, né, estão um prato cheio para mostrar para o Brasil o que o PT realmente defende, a Veja está assim, né, tentando aliviar para o lado do Lula. Lula se meteu numa cilada com a questão do meu corpo, minhas regras. Impossível de criticar, tenta, né, sei lá, dar aquela passada de pano, não é bem assim, o Lula caiu na cilada, foi uma armação pra ele, meu Deus, um pobre coitado, ele não sabia de nada. O Lula nunca sabe de nada, é um pobre coitado, né, ele tá sendo utilizado, é massa de manobra. Aí a Júlia pergunta, peraí, cilada? Mas isso daqui não foi a pior, O Matheus Leitão, né, filho da Miriam, escreve o seguinte: últimas pesquisas trazem um duro choque de realidade para Lula. Aí ele começa assim, ó, o ex-presidente Lula precisa mudar a estratégia de campanha. Isso aqui já me incomoda porque toda a imprensa, ou eles chamam Lula de presidente, ou eles chamam no mínimo de ex-presidente. É capaz de falar presidente, mas não falar o nome Lula. Mas presidente tem que ter, trata com toda a pompa que o Lula não merece. E aí você continua lendo a matéria, toda vez que fala de Bolsonaro, não só a Veja, basicamente qualquer jornal, eles jamais citam Bolsonaro como presidente. Não pode. Bolsonaro, meu Deus do céu, né? Só se for para chamar de bandido, aí eles chamam. Além de parar de cometer erros, o ex-presidente Lula precisa mudar a estratégia de campanha. Além de parar de cometer erros que podem custar caro, o petista precisa sentar e traçar um plano para parar o crescimento do seu principal adversário. O cara tá desesperado. O cara tá desesperado porque o Lula tá jogando errado. É torcedor. Tá aqui contando o que é que o Lula precisa fazer para vencer. Como esta coluna vem mostrando ao longo das semanas, Jair Bolsonaro não é o presidente Bolsonaro. Jair Bolsonaro está vivo na disputa e vê seus números em uma curva crescente, enquanto Lula permanece estagnado ou até em queda em alguns cenários. Seja pelo orçamento secreto, seja pela liberação de verbas ou pelo acordo com o Centrão, o famoso toma lá da cá, o presidente está conseguindo conquistar espaço. Bom, peraí. Pelo que eu saiba, né? Caso Bolsonaro esteja fazendo toma lá da cá, que não é isso que está acontecendo, assim, ele estaria buscando apoio no legislativo. Como é que isso se reverte em votos? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. É só para criticar. E sobre o tal orçamento secreto, isso na verdade se chama emendas RP9, as emendas de relator, e Bolsonaro vetou. Mas Bolsonaro, ele não tem como impedir que o veto dele seja derrubado. Mas esse é o filho da Miriam Leitão, né? Não tem como esperar muita coisa. A eleição, que parecia garantida para o PT no fim do ano passado, mudou bastante. Tá indignado, mas não para aí. Olha essa daqui. Folha de São Paulo. Hélio Gaspari. Jornalista, autor de 5 volumes sobre a história do regime militar, entre eles, a ditadura encurralada. Lula falou do meu corpo, minhas regras. Fez bem. É isso aí, Lula. Parabéns. O Curupira que envenenou esse debate. O Lula fez bem. Aí vem a Globo. A Globo vai atacar o Lula? Não, vai concordar e ainda vai bater palma.
A sorte do petista, o salto alto de Lula. A sorte do petista ainda tem gente no PT com coragem para modestá-lo. Foram alguns episódios. O primeiro, talvez o mais importante, foi a questão do eu corro minhas regras. O Lula tá errado? Não. O Lula tem razão. A Globo diz que o Lula tem razão. A Globo, né? Cristianismo passa longe. Trata-se mesmo de uma grave questão de saúde pública. Ele apenas repetiu como mais ilustração o que sempre defendeu. Aí depois vai, né? Desnecessário e errado foi o ataque desconcertante à classe média brasileira. Lula disse que ela ostenta o padrão de vida acima do necessário. O contingente atacado por Lula é formado por 105 milhões de brasileiros com renda média per capita que varia entre R$ 670 e R$ 3.700. Francamente, você sabe, não dá para fazer extravagância com este tipo de ganho mensal. Esse é o limite da crítica que o Globo consegue fazer ao Lula. Aí vem pra cá. Lula errou também ao anunciar que demitiria 8 mil militares do governo se ganhar a eleição. Mas o Lula errou por quê? Porque ele está errado? Porque ele não deveria demitir os militares são bons para o Brasil? Não. Ele errou porque ele revelou o plano dele. Nada contra. Mas para que comprar essa briga? Tenho nada contra. Chuta mesmo, bota para fora os militares. Quer demitir, demite. Mas não avisa antes. Não avisa. Não conte os seus planos maléficos para o Brasil. A Globo, Folha, Veja, trabalhando para eleger o Lula. Lula não poderia ter sido mais claro. Se for eleito, vai limar do governo federal 8 mil militares encastelados por Jair Bolsonaro em postos do segundo e terceiro escalões. Faz muito bem. Faz muito bem. Isso aí, Lula. Chute todos os militares. Fora as funções de natureza militar, as demais devem ser ocupadas pelos mais competentes. Com base no que o Globo, né, tá comentando que os militares não são competentes. Todos os 8 mil são incompetentes? Essa é a lógica? Com base no quê? Inclusive, quando a matéria continua, ele fala o seguinte, o fato de um cidadão usar farda e botina não torna mais ou menos competente do que outro de terno e gravata. Tá, mas quem disse que eles não são competentes? O candidato deu esta declaração num evento na sede da CUT. O público vibrou com a novidade. Afinal, estes 8 mil cargos podem ser ocupados por sindicalistas, como ocorreu em escala menor, mas ainda assim bem visível nas administrações do PT. Chuta os militares e coloca 8 mil pessoas da CUT. Mas ele fala, não custa lembrar que macacão e pelego também não deixam ninguém mais eficiente. Mas não critica. Não critica. Só custa lembrar. Esse é o Globo. Tá todo mundo já em campo para defender o Lula. Importantíssimo. O Bolsonaro não pode se reeleger. Aí vem a Veja. Lula descarta uma nova carta ao povo brasileiro. Essa matéria aqui é interessante para deixar claro, né? O Lula não vai fazer nenhuma promessa que ele não possa cumprir. O que é essa carta ao povo brasileiro? É falar que ele não vai ser um radical, que ele não vai basicamente destruir as reformas que foram feitas, não vai colocar o Brasil na rota do atraso. Ele não vai fazer essa carta. Não pode. Ele falou, tem um Alckmin aí. Toma lá meu vice. Confia no Lula. É isso que a imprensa quer. Porque sabe que os tempos áureos do Brasil vão voltar, né? Onde rolava, vixi, festa para tudo que é lado. Aí vem a Veja. Família Bolsonaro dispara postagens nas redes sociais contra a união de Lula e Alckmin. Aí o Carlos Bolsonaro pensa o seguinte, dispara mensagens? Dispara mensagem? É disparo de mensagem que é para dar ideia que tá tendo aqui impulsionamento de mensagem nas redes sociais, aquela tese absurda. Não, eles apenas pegaram, né, o celular, o computador deles e foram nas redes sociais e escreveram. Não pode. É disparo de mensagens. Não podendo ter o que criticar, né? Até porque Bolsonaro só botou um kkkk, dispara mensagens. Essa é a imprensa brasileira que já está trabalhando, né, 24 horas por dia para tentar eleger o Lula. O Moro não decolou, a terceira via não vai, só sobra o Lula. Porque Bolsonaro, meu amigo, tá ruim. Tá ruim. A Elisa Tigner é rata, a família Bolsonaro e todos os brasileiros que têm vergonha na cara disparam postando nas redes sociais, escancarando a hipocrisia que Lula é Alckmin, que é Lula e Alckmin juntos. Todos indignados fazendo o que a imprensa não faz. E aí você vê, nesse meio tempo, né, a população expondo o seu sentimento. E aqui a Marilis, na Folha de São Paulo, deixa claro, né, no final do dia, quando a gente vê, sei lá, uma PL 2630, uma CPMI das fake news, etc., a regulamentação da imprensa, das redes sociais, é para quê? É para calar jornalistas da esquerda? Não.
É pra gente voltar, né, pro tempo que o Brasil sorria, no tempo que você sentava em sua casa, tinha que assistir a TV, né, e o William Bonner dava boa noite e no máximo você podia reclamar para quem tava com você no mesmo cômodo ou quem sabe no seu emprego. E olha lá, é isso que eles querem. O Twitter é máquina de moer gente. Por quê? Porque as pessoas discordam dela. As pessoas discordam dela. Então o Twitter é muito ruim. Dia após dia a rede social deixou de ser divertida e se tornou um lugar hostil, onde as pessoas são más. É porque no Twitter as pessoas podem responder, né? Diferente da TV, diferente do jornal impresso, né? O cara lê e ficou naquela lei. Aí vem a Folha de São Paulo. Eleições 2022. Protesto contra Bolsonaro em São Paulo vira ato pró-Lula. Sério? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Assim como foi também, né? As manifestações até do MBL ano passado, no 12 de setembro. No final do dia virou Lula livre. O Axel Jorge até diz, como se desde o início já não fosse pro Lula. Manifestação repleta de militantes petistas. A população em geral não está nem aí para esse povo. E aí, nesse meio tempo, vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Assim, antigamente bastava, sei lá, a Globo tá contra Bolsonaro pra gente saber, pô, acho que Bolsonaro tá no caminho certo. Se a Globo tá contra, é porque tá no caminho certo. Se a Folha tá contra, é porque Bolsonaro tá no caminho certo. Se Lula tá contra Bolsonaro, realmente não tem nenhuma dúvida que Bolsonaro tá no caminho certo. Mas, ainda assim, quem vem observando de perto as redes sociais, a gente percebe que tem, né, um certo movimento de uma direita super conservadora contra Bolsonaro. O Atalé postando essa matéria aqui, a insurreição conservadora contra Trump. Não é 100%, não sei se similar ao que está acontecendo no Brasil hoje. Não é 100% similar. Mas é um fato interessante, né? Isso aqui foi em 2020, no ano da eleição americana. A gente está em 2022, o ano da eleição brasileira. E assim, eu entendo pessoas discordarem de mil e uma coisas. Eu entendo pessoas assim, eu não gosto, quem sabe, do candidato que Bolsonaro está apontando naquele lugar XYZ. Beleza, mas tenta tratar as questões, pelo menos, de maneira assim, um pouco mais independente. Não tenta utilizar a sua insatisfação, pelo menos eu acho que isso não vale a pena, para tentar destruir Bolsonaro. Tem gente que vai falar que não tá fazendo isso, né? Só tá ponderando, fazendo críticas construtivas, mas tem alguns pontos que eu acho que as pessoas estão tentando atacar Bolsonaro, fingindo que, na verdade, tá tentando falar, não, a situação que está acontecendo aqui no estado, XYZ, blá, 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 com o candidato. Olha o que está acontecendo. Olha quem são as pessoas que estão querendo assumir o comando do Brasil mais uma vez. Bolsonaro, com todos os seus defeitos, né? É um cara que, por exemplo, o Macron não gosta. E eu acho que muita gente dessa direita super conservadora não gosta do Macron. E assim como no Brasil, você vê a imprensa já entrando em campo para ajudar o Lula, olha o que está acontecendo. Na França, está tendo eleições, a direita pode vir a vencer, a imprensa brasileira está tentando destruir a candidata, e o Economist fez o que eu acho que às vezes falta, né? A Globo, a Folha de São Paulo, a Veja fazer de forma pública, para não restar dúvidas, que é entrar em campo para deixar claro o seu posicionamento. Tá lá, ó. Macron não conseguiu devolver a esperança, né, às instituições deixadas para trás, negligenciadas da França, e buscou com muita frequência as alavancas do controle estatal. Mesmo tentando controlar o Estado sendo um ditador, ele recebe nosso apoio. Ele recebe nosso apoio. Mas tem muito o que fazer se ganhar um segundo mandato. Ó, você vai ter nosso apoio, mas agora tem coisa para fazer, viu? Não se esqueça da gente. Isso aqui podia ser uma matéria, né, da mídia brasileira falando sobre o Lula. Acho que qualquer grupo de mídia se encaixaria nisso daqui, né? E você troca o nome do Macron pelo Lula. Acho que seria assim um encaixe perfeito. E por que eu tô trazendo isso daqui? Um dos pontos que vão girar aí no ano de 2022, e a gente vai falar sobre isso hoje, é questões que envolvem controle do Estado. Regulações da imprensa, pessoal, vai ser discutido. Alguma coisa no âmbito aí de combate à fake news, alguma coisa vai acabar passando. Vai acabar passando. E a gente já vem assistindo, desde 2019, inúmeras incursões aí contra o pessoal da direita. Foi CPMI das fake news, foi questões que envolvem o Telegram, o WhatsApp, etc. Recentemente saiu aqui no Conjur, e é uma típica matéria que você tem que meio que prestar atenção, porque aqui pode ser uma opinião que tente expor o que parte de um setor influente, parte de um setor, que seria o judiciário. O Conjur é um site dedicado a cobrir o jurídico do Brasil. O judiciário brasileiro, né? Não só o público como o privado. Não cabe ao AGU defender interesse do presidente no desbloqueio do Telegram.
Acho que quando, assim, tem muita gente que critica as indicações jurídicas de Bolsonaro, mas eu acho que se colocassem do lado as indicações jurídicas do governo Bolsonaro, com as indicações jurídicas que o Lula fez no passado, eu acho que as de Bolsonaro são um pouco melhores. Inclusive, veja aqui o que as indicações de Bolsonaro estão tentando defender. Tem gente que diz, mas foi ruim, não defendeu direito. Acho que pelo menos tá tentando, né? Será que com a AGU do Lula iria defender? Com certeza não, né? Não seria criticada a AGU do Lula, porque a AGU do Lula é lutar, acho que pelo bloqueio. Mas tudo bem, né? A Tsuka até diz, nada vale para o presidente da República. O próximo presidente vai indicar um novo AGU, vai indicar um PGR, vai indicar ministros para o Supremo, STJ, TRF ao redor de todo o Brasil. Mas vamos continuar. Que a gente aqui já está puxando questões ligadas à justiça. E olha isso daqui. No vídeo de anteontem, episódio 397, eu trouxe essa matéria aqui. Eu sabia que essa matéria não estava colocada de forma aleatória. A gente comentou sobre isso. Militares brasileiros eram donos de páginas no Facebook para desacreditar desmatamento na Amazônia, diz relatório. Uma ONG de esquerda que pegava perfis com, tipo assim, 6 mil seguidores, 7 mil seguidores, que quando esses perfis, por exemplo, compartilhavam um Brasil Paralelo, falava, tá compartilhando postagem conspiratória. Qual era o tipo de postagem? Não, eles meio que defendiam as ideias propagadas pelo governo federal. Falava que é necessário, né, ter assim, um equilíbrio entre o uso dos recursos naturais e a sustentabilidade, a proteção, né, um meio termo. A gente também precisa se desenvolver. Aí criticava meio que as ONGs. Aí teve um relatório para apontar o que está acontecendo. Aí o que aconteceu? Ministério Público Militar vai apurar possíveis crimes de militares alvos do Facebook. Rapaz, porque o cara tinha um perfil. Essa matéria aqui, né? Olha só, essa aqui fala em desacreditar. Aqui é da conta do Guilherme Amado, né? Já fala em divulgar fake news. Vocês, acho que se tem um público, né, no canal que entende como é que a imprensa funciona, né? Essa parceria da mídia com ações político-judiciárias, são vocês. Não preciso explicar agora os próximos passos, né? Começou com a simples matéria no Globo. Já está no Ministério Público. E com certeza isso aqui, né, tem um objetivo, que é a pauta. Isso está acontecendo enquanto a pauta verde, possivelmente as ações mais importantes ligadas ao meio ambiente, no sentido que a soberania nacional, né, pode ser colocada a depender em xeque, estão sendo discutidas. Só coincidências. E isso daqui, gente, é um tema que vai ser discutido de forma assim intensa a partir de 2023. O controle, a regulamentação do meio ambiente, algum tipo de compliance. Nada contra o Tiririca enquanto pessoa, enquanto humorista, mas vocês querem dar um exemplo? O Tiririca para discutir isso. Tem várias pessoas na direita também que vão ser candidatas que eu tenho certeza que são leais a Bolsonaro. Carlos Bolsonaro certa vez escreveu um tweet, a gente trouxe aqui, ele fala o seguinte, ele falava por ramagem, falando que 2022 está vindo aí, que é importante ser leal e tudo, mas precisamos de pessoas também capacitadas. E até ele declarava apoio por ramagem, etc. Estou falando campanha para ninguém aqui não, mas pegando assim a ideia para falar 2023 serão pautas importantíssimas. Imagine o aparato que toda oposição tem, mas na grada da direita. Eu vejo assim alguns nomes que eu tenho certeza. Pô, o Gordon de Bolsonaro, compartilham de alguns valores, mas quando chega a hora do vamos ver, será que serão os nomes mais adequados? E aí olha isso daqui. MEC, CPI. Imagina uma nova CPI. Ou então começar a criação de uma CPI. Quem são os deputados que nós vamos querer para defender o governo, tentar desarmar inclusive uma CPI? Graças a Deus, a priori, né, parece que a CPI está sofrendo um pouquinho para sair do papel. O Globo aqui noticiou, né, muito triste, falando que em vitória do governo, 2 senadores retiraram suas assinaturas da CPI do MEC. Um deles, o Oriovisto. Depois que o Oriovisto retirou a assinatura, o Stevenson também retirou. O Oriovisto veio às redes sociais, colocou a nota oficial falando o seguinte, resolvi retirar minha assinatura da CPI do MEC. Continuo acreditando que existem fatos graves no MEC que precisam ser investigados. Porém, uma CPI tão próxima das eleições acabará em palanque eleitoral. Isso a gente não tem dúvidas. A última já foi um palanque eleitoral do Lula. Imagine agora. Então, é melhor que a investigação seja feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Assim, teremos uma investigação imparcial e técnica. E mais do que isso, pessoal, olha só. Uma CPI
Se for uma CPI, ela vai ser realizada, né, ou por deputados ou por senadores. E se for uma CPMI, ela é mista. O que garante, o que dá esse poder para um político falar que ele tem capacidade de investigação? Ainda mais essa turma da esquerda. Porque ele foi eleito. Já que ele foi eleito, ele ganhou habilidades excepcionais de investigação. Eu acho que quem realmente tem essa expertise, essas habilidades e talento, né? Essa experiência mesmo para fazer isso daí é o Ministério Público e a Polícia Federal. É quem detém os meios, mas não. Querem fazer a CPI do Lula 2.0, né? Para ver se leva, porque do jeito que tá ruim, estão desesperados. A imprensa já tá entrando em campo para tentar ajudar o Lula. Aí o Randolfo Rodrigues, ninguém pode falar que ele não trabalha, né? Já foi às redes sociais para falar, ó, com a retirada da assinatura do Oreo Visto, voltamos a ter 26, acho que até agora em 25, né? Que o Stevenson também tirou. Seguiremos atrás de mais assinaturas para passar limpo o bolsolão do MEC e investigar os escândalos de corrupção desse governo. Eles não podem sair impunes. Tem muita coisa até que poderia ser discutida no âmbito de uma CPI. O Arthur até pontua, né? Por exemplo, a CPI do MEC vai analisar também o porquê gastamos bilhões de reais do Fundeb com Amazonas, Amapá, Alagoas e Bahia, e esses estados ainda apresentam desempenho educacional pífio. Vai investigar isso? Para onde vai a grana, né, que chega lá, senadores? Das 10 piores posições na educação do Brasil, 4 são dos estados do Otto, do Renan Calheiros, do Omar Aziz e do Randolfo Rodrigues. Parabéns pelo trabalho dos senadores. Vocês são ótimos fiscais. Agora entendi a preocupação com o Fundeb. E sobre isso, não faltam, sabe, notícias sobre coisas ligadas à doutrinação e até assim, como é que a gente pode falar, né? O exercício conturbado da posição de professor. Então, esse conturbado é a palavra melhor, porque eu não sei como descrever isso daqui. Professora que ensinava receitas com orégano, né? Aquela matinho na airfryer, é presa no Distrito Federal. Mulher anunciou venda de uma coisa aí que deixa você biruta, né? Opa! Nas redes sociais. Uma CPI na educação para investigar esse tipo de ação a gente nunca vê. Nunca vê. Então tá mais do que claro. Só que a educação, juntamente com o controle do meio ambiente, eu acho também um assunto que em 2023 ele vem com tudo. Vem com tudo. E com base no que eu tô falando isso, falei para vocês que os verdadeiros poderosos do Brasil, como por exemplo aqui o Lema, o homem mais rico do Brasil segundo a Forbes, com uma fortuna de mais de 16 bilhões de dólares, estão aí num evento, num mega evento produzido em Harvard, pelos estudantes brasileiros, Brazilian Conference, e já gerou matéria na imprensa. Teremos um novo presidente no Brasil no ano que vem, diz o Lema. Então assim, eu entendo que Bolsonaro não é perfeito, eu entendo que tem várias críticas, que o partido de Bolsonaro tem problema, etc. Mas assim, tenta delimitar a coisa para tentar não respingar no presidente a tua insatisfação. Só para não respingar em Bolsonaro. Eu entendo. Tem muita coisa assim realmente ruim. Sabe? Pega até um evento assim bem recente, pô. Quem fica feliz em ver o Datena? Palanque com Tarcísio. A própria população, graças a Deus, vaiou, né? É triste. É triste ter que ver o Datena. Mas beleza, vai lá o Datena. Reclama lá. Fala, pô, como é que a campanha do Tarcísio tá falando do Datena, etc. Mas tenta, sabe? Sem querer colocar Bolsonaro como se ele fosse um vendido, isso, aquilo, outro. Olha quem tá contra. E na Brazilian Conference, temos uma eleição em andamento no Brasil e nós teremos um novo presidente. Quem fala isso é o Lema. Meu objetivo básico no Brasil é tentar melhorar a educação. Vou traduzir. O objetivo dele é mudar a educação. Mudar. Se vai ser para melhor, eu não sei. Mas ele quer mudar. Estamos preparando um novo kit de como melhorar a educação no Brasil, que é o que eu acho que o Brasil mais precisa. Olha o foco dele, educação, 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 educação. A gente comentou sobre a CPI do MEC, algumas coisas, assim, algumas coincidências, que várias pessoas que estão loucas para a CPI sair do papel, inclusive jornalistas, meio que tinha alguma ligaçãozinha, né, com o Lema, um pezinho lá. Um novo kit. A gente falou isso aqui na questão da PL 2630, né? Quando fosse criar um material educacional para crianças, adolescentes, jovens, quem hoje no Brasil tem a máquina para realmente produzir algo? Será que seria a turma do Lema? Ele ainda fala o seguinte, ó. A principal coisa que estou tentando é
melhorar a educação em termos de quê? Tornar as pessoas capazes de participar da economia das startups, ou mesmo ser competitivos no mundo. Olha só. Economia das startups, uma economia nova, né? um novo mercado que está aí. E quem sabe, né, formar uma nova geração de pessoas. Vocês sabem que eu nunca solto assim, frases aleatórias, né? Sempre que ver uma coisa no vídeo lá na frente que vai fazer mais sentido. Mas continua aí. Ainda no âmbito da Brazilian Conference, a Vera Magalhães aqui nos fala o seguinte, do Luciano Huck, agora no painel sobre desigualdade e pobreza, na Brazil Conference. Inclusive, meu candidato a presidente está nessa sala. Eduardo Leite, que estava na segunda fileira, se levantou e ficou procurando quem seria. Foram aplaudidos. Meu Deus. E aí, né, Huck diz que Eduardo Leite é seu candidato à presidência. Olha o que ele fala. Huck afirmou ainda que o Brasil perdeu a capacidade de liderar qualquer conversa internacional. Fomos referência de arte, referência de tanta coisa que hoje não somos referência de nada. Depois disse que tem esperanças que o país se torne a maior potência verde do planeta. É lema na educação, é Luciano Huck na pauta verde. Vão ser assuntos que em 2023 virão com tudo. E aí continua. Não dá para falar, né, de meio ambiente e já não começar a pensar no ESG. O Estadão, eu já falei para vocês, né? É o jornal que realmente assim compartilha essas ideias. Hoje o Estadão, tem horas que eu até acho que ele é uma espécie de think tank. Sai artigos de opinião sobre temas diversos e blá blá blá, tentando inserir, né, algumas questões no seio da sociedade para começarem a serem discutidas. E ele adora falar do ESG, o Estadão. Olha essa matéria. Brasil está décadas atrasado na agenda ESG. Olha como isso daqui tem ligação com o que está acontecendo no Brasil hoje, inclusive ao senhor Lema. O senhor, um cara lá, vou chamar de Fábio, né? O sobrenome dele é muito difícil de comentar. O Fábio explica que o debate sobre direitos humanos e meio ambiente, bases do ESG, foi por décadas barrado no mercado financeiro e nas altas cúpulas das empresas, criando um atraso de cerca de 30 anos para a agenda no Brasil. Quando o ESG ficou em evidência, no entanto, os mercados corporativo e financeiros se viram obrigados a lidar com ele e a consequência foi o reducionismo. O ESG no Brasil é extremamente superficial, celebratório, pouco crítico e trata de pouquíssimos assuntos. Para ele tá ruim, tem que ser muito maior. O jeito que tá ruim, tá muito pouco. O sócio da Fama Investimentos aponta também que os investidores ainda não entraram de cabeça nos investimentos ESG, o que deve mudar com a chegada de líderes de uma nova geração, que vai receber outro tipo de educação, uma educação preocupada com o social, uma educação crítica, não aquela educação decoreba do passado, decorar tabuá, não, o jovem crítico, preparado para os desafios, né, desta nova década, que realmente considera os aspectos ESG relevantes e não só uma obrigação. Mas vamos continuar. A agenda ESG ganhou destaque no mundo corporativo e no mercado financeiro nos últimos anos. Por que esse destaque agora na sua visão? Por que só agora? Uma série de fatores levaram à situação atual. Se olharmos para o contexto histórico brasileiro, nós sempre fomos mais americanocêntricos. Lemos mais livros de autores americanos, vemos mais filmes americanos, ouvimos mais música americana. E no mundo dos investimentos não é diferente. Seguimos mais o modelo americano do que o modelo europeu. E por que ele falou isso? O ESG vem se desenvolvendo na Europa já há um tempo e o Brasil desprezou isso, porque nos Estados Unidos não era considerado tão relevante. Os Estados Unidos até se falava que era grande democracia, onde realmente você vê, né? Quando você procura direita hoje, você vê que existe uma direita nos Estados Unidos. Até tinha o Trump lá no passado. Não era tão bom, né? Alguns conservadores, algumas pessoas do Partido Republicano, como é o tipo Bolsonaro hoje. Já a Europa, sua grande parte, são partidos ou socialistas, já para valer, ou social-democratas. Quem tem uma Alemanha, né? Precisa do que mais? Aquele grande exemplo. O Moro foi lá, né, beber do conhecimento alemão para montar o plano de governo dele. E olha isso aqui. Os Estados Unidos não se importavam com ESG. E quando foi que eles começaram a se importar? Passou a ser mais relevante nos Estados Unidos, na minha percepção, com a eleição do Trump em 2016. Opa! Parece que o ESG no Brasil, ele também começou a ficar mais importante com a eleição de Bolsonaro, né?
que veio muito carregada de uma pauta anti-ESG. Eu acho que a pauta de Bolsonaro também é bastante anti-ESG, né? Bolsonaro toca fogo na Amazônia. Família tradicional. Era uma pauta bem radical que levou alguns investidores americanos a querer se posicionar e acabou sendo um combustível forte para o crescimento do ESG nos Estados Unidos. E não demorou muito para bater aqui. Você percebe como o ESG é uma movimentação para tentar colocar freios em certas agendas? Quando você tem um presidente radical, né, tipo Bolsonaro, o ESG vem para freá-lo. Não, pare com essa sua agenda maluca. Pare com essa agenda maluca. Já falei para vocês, né? O meu exemplo super simples e baseado em nada, não sei minha própria cabeça. Se a esquerda lá atrás, né, fazia revoluções, né? Ferramentas. Uma segunda fase, a revolução cultural. Agora é a agenda de compliance. Através do compliance, né, de questão de regras, regulamentações, agências reguladoras que, inclusive, né, foram criadas no Brasil pelo FHC, que também é o pai do semipresidencialismo. Tem uma turma que consegue direcionar os rumos do país, independente da maluquice do presidente que está no comando. Aí continua. Lá por 2018, 2019, a agenda ESG começou a influenciar o Brasil e nós tivemos uma sucessão de fatos que aceleraram esse processo. Quais fatos? Primeiro, a eleição de Bolsonaro, assim como o Trump foi eleito com uma pauta anti-ESG bem forte. 2023, pessoal, esse assunto ele vai continuar avançando. Será que o seu candidato é uma pessoa que ele olha isso aqui, ele pelo menos consegue entender? Eu tenho certeza que esse aqui é um tema, eu boto minha mão no fogo, mas no fogo, que se eu pegar vários de vocês que assistem os vídeos de forma mais recorrente, colocar vocês e um deputado que está lá em Brasília, vocês dão um baile. Não é por nada não. Não é porque nada, é porque a gente comenta sobre esse assunto. É que a gente se preocupa, acompanhando, aprendendo juntos. Ocorreram tragédias ambientais, Brumadinho, blá blá blá, várias coisas. Olha o final. A questão do desmatamento na Amazônia explodindo, fundos internacionais escrevendo cartas e se posicionando, né? Isso daqui, né? A questão da Amazônia, os fundos são os motivos que levaram o ESG a avançar. Olha a Amazônia. A Amazônia está fazendo o ESG avançar. Pressão internacional, essas ONGs, pô, tem que avançar porque Bolsonaro está destruindo tudo. Todas essas questões acabaram jogando um holofote no ESG. Aí continua. Pode dar um exemplo dessa superficialidade? A entrevista é longa e ele reclama que no Brasil o ESG ainda está sendo discutido de forma muito, como é que eu posso falar, né? Superficial. Poucos temas. Não está falando de muitos temas. O ESG é uma coisa muito mais profunda. Ele fala o seguinte, ó. Um exemplo é a pauta de diversidade, que é uma pauta importante para o ESG, mas está longe de ser a única. Geralmente o que se fala no Brasil é equidade de gênero, que é importante, e às vezes se fala equidade racial, mas não se fala sobre inclusão de refugiados. Olha só, nada contra, é só para pontuar. Importante realmente ajudar. Coitado dos refugiados, né? Ninguém quer sair do seu país. Ninguém quer sair assim, eu não gosto. Normalmente tem algum motivo que leva você a sair do Brasil, do seu país. Mas o Brasil hoje, ele passa por problemas até econômicos, etc. Realmente a gente tem que pensar sempre no outro, nas pessoas. Mas os países que passaram por isso, e o Brasil sempre está de portas abertas. Quantos refugiados venezuelanos o Brasil não aceitou? Mas você vê, né? Sempre acaba gerando um certo problema. Olha o que está acontecendo na Europa hoje. Então, assim, tem que se discutir isso, mas também tem que se discutir em paralelo, né? Como fazer isso de uma forma que seja beleza, que equilibrada para o país continuar avançando numa boa. Não se fala sobre inclusão de pessoas idosas, né? Deficiência. Pessoas de deficiência, tem até lei que a cada 100 pessoas tem que contratar uma com deficiência. Enfim, não vou falar sobre isso. Pouco se fala de inclusão. Arco-íris. Público lá, né? Que não se identifica como do jeito que nasceu. Praticamente zero. Aí olha o que a gente fala. Imagina lá. Isso daqui, né, são práticas ESG, práticas que não dependem do governo, da Câmara para avançar. Aí você trabalha normalmente com questão do mercado financeiro. No Brasil só existe a Bovespa. Só existe, é um monopólio. Então eles mandam. Não tem, né, sei lá, não tem uma Nasdaq, Vesta Dow Jones, etc. Não, só tem a Bovespa. Aí sua empresa é grande, quer abrir para o mercado de capitais, você tem que seguir as regras do ESG, senão você não vai ter acesso ao mercado de capitais. E aí para você ter acesso, o cara vai ver aí, meu amigo, ESG é amplo. Sua empresa está colocando um monte de crucifixo.
isso daqui é ruim. Ou você também coloca outras coisas, outros elementos para representar as outras pessoas, minorias, ou você vai ter que tirar. Proibido crucifixo. E eu acho muito bom você colocar alguns dias aí no mês, quem sabe, pelo menos um dia, um cordão assim do crachá, arco-íris, para representar, também ajudar a trabalhar nisso, aquilo, outro. E um ponto que às vezes eu questiono é o seguinte: a lógica do capitalismo até então, ela passava por empresas gerarem lucro. Porque se a empresa gerar lucro, normalmente tem a tendência da empresa continuar crescendo, e se ela cresce, ela gera mais empregos e você acaba ajudando a sociedade como um todo, né? Porque as pessoas trabalham, o melhor programa social diziam o seu emprego. Mas beleza. Os investidores estão acompanhando o crescimento da temática ESG? Não lembro de nenhum outro assunto no mercado financeiro que teve tanta exposição. Mas o investidor brasileiro não abraçou ainda. E o que fazer diante dessa situação? Vamos voltar aqui para o lema. A solução para mim seria trocar a geração, porque, sinceramente, muita gente está sendo obrigada a olhar o ESG porque o mercado está pedindo, mas não sente na alma a importância, a relevância. A nova geração pensa diferente. Realmente entende os atributos do ESG como relevantes. Não compraria produto de marcas que não se posicionem. Não é que dentro da empresa existe um comportamento ruim, sabe? Maus tratos na empresa. Não, é porque não se posiciona. As empresas terão que ajudar a avançar com agendas dentro da sociedade, que normalmente são agendas de esquerda. Então passa por uma nova geração, passa pela educação. Por que é tão importante que a agenda ESG avance? Primeiro porque, se não embarcarmos nessa agenda, vamos ficar com um planeta muito inóspito. Não dá para sermos responsáveis em relação a isso. Olha só, o planeta vai destruir se não tiver ESG. Se não tiver ESG, acabou o planeta Terra. Segundo, porque as empresas, durante muito tempo, privatizaram o lucro e socializaram os prejuízos. O dinheiro que é ganho é meu, mas o impacto negativo que causa é da sociedade. Qual é o impacto negativo que as empresas causam? Eu acho que quando a empresa faz algum dano, assim, sei lá, ela polui o meio ambiente, ela tem que arcar com isso, né? Ela é multada, vixe, é um caos. A empresa às vezes até fecha. O impacto negativo, eu não entendo muito bem o que seria isso, mas tudo bem. Tem uma questão ética também que precisamos contemplar, porque isso não está correto. Já tá botando a moral, né? ESG é certo, se você tá contra você não gosta. E aí eu coloquei aqui uma pergunta. De novo, a questão do lucro. Eu falei lá atrás, mas vai fazer muito mais sentido agora. A gente vai voltar no lema. Vamos voltar no lema. Então, olha só. A lógica do lucro. A lógica do capitalismo, né? Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Investir, né, em profissionais com um super currículo ou em diversidade? Você é dono de uma empresa. Você está buscando lucro. Qual você acha que é o melhor caminho? Investir em profissionais com super currículo ou investir em diversidade? Se um professor chegar na escola e falar que empresas... Imagina a PL 2630, que combate desinformação na escola. Se um professor chegar na escola e ele fala que investir em profissionais com super currículo é o melhor caminho, será que ele pode falar isso? Ou será que isso é fake news? Será que numa aula sobre combate a fake news, um professor ele poderia usar exatamente essa pauta para formar as novas gerações, falando, uma das grandes fake news que foram contadas e por isso que o mundo está nesse estado, é porque nos ensinaram que o lucro é obtido através de super currículos, pessoas altamente capacitadas, e não é bem assim não. Tá tirando isso daí de onde aqui? Tu tá maluco? Tu tá maluco? Eu tô maluco, é? Pega aqui 4 matérias para você. 2021, UOL. Diversidade dá lucro, dizem criadores de programa de trainees da Magalu. Diversidade e inclusão. Sociedade ganha, empresas lucram. Por onde começar? Diversidade. Por que as empresas inclusivas dão mais lucro? Diversidade gera lucros para empresas e satisfação para as pessoas. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu achava que era o currículo que trazia, né, pessoas capacitadas. Mas não, é a diversidade. É que dá mais lucro. Pelo menos que dentro de uma matéria publicada no LinkedIn. O Lema falou que ele vai mexer na educação. Está preparando o material. Só a manchete. Lema defende trabalho remoto, apesar de ver como desafio treinamento de jovens. Remoto, você trabalha de forma remota, você precisa de computadores. Você precisa de tablets. Acho que a Positivo devia lançar
um, um tablet verde e amarelo. Esse a gente está no ano da Copa. Estamos no ano da Copa. Devíamos lançar um tablet verde e amarelo para homenagear o jogador Amaral. Tablet do Amaral. O tablet do Amaral. Nas lojas americanas. Tablet do Amaral. Entenderam a piada, né? Olha como as coisas se conectam. Isso aqui, pessoal, vai vir com tudo a partir de 2023. As pessoas que a gente eleger ao longo desse ano vão discutir isso daqui. É importante que sejam fiéis, é importante ter um valor de direita, mas olhem as pautas que estão vindo para serem discutidas na sociedade. Ainda tem mais, mas tem muito mais. Ainda na Brazilian Conference, quem estava lá? O lendário Michel Temer. O cara mais inteligente que já passou, né? Na presidência do Brasil, amado por muitos. O cara aí que fabricou a terceira via. Já se fala em terceira via desde a era Temer. E aí temos a Elaine Cantanhede, que quem me acompanha por diversas vezes, eu falei que ela é uma das maiores vozes do establishment brasileiro também. É uma pessoa sensacional. No Estadão. Óbvio, tinha que ser no Estadão, né? Comenta o seguinte: discutir semipresidencialismo é chato, mas é melhor do que viver de crise em crise. E essa matéria dela é com base nas falas do Michel Temer, né? Que tá brilhando lá nos Estados Unidos. Eu tô na dúvida, na verdade, se o Michel Temer tá lá ou não tá. Mas enfim, né? Posso estar errado. Se não tava, ele deveria estar. Mas olha só. Fernando Collor, deve ter sido foi, né? Foi deputado federal por um único e modesto mandato, e Dilma Rousseff nem sequer passara por Câmara e Senado. Nunca tinha disputado uma eleição, fosse qual fosse, deu no que deu. Os dois perderam condições de governabilidade e sofreram impeachment. Do outro lado, nós temos grandes exemplos. Quem? As referências de presidentes bem-sucedidos são as de Itamar Franco. Beleza, né? Mas Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que passaram pelo Congresso e pela Constituinte de 88, um marco na história. Ergue-se a eles Michel Temer, que foi deputado federal a partir de 87, presidente da Câmara 3 vezes e por anos do MDB. E quando assumiu a presidência, veio a gravação de Joelis Batista. Ele balançou, mas não caiu. Tinha base política e assiste ao resgate de seu governo. Essas constatações são importantes diante de um processo crescente de degradação política coroado pelo absurdo orçamento secreto. Ah, ele tá aí mesmo. Tá lá mesmo. Achei que não tava não, mas tá. Temer, que participa das discussões sobre a mudança e foi um dos entrevistados da Brazil Conference. Na sexta-feira, organizada pela comunidade acadêmica de Boston e Cambridge, defendeu o semipresidencialismo como forma de estabilidade e de evitar impeachment a toda hora. E aqui tem uma coisa que é importante. Lembrando que, com a polarização entre Lula e Bolsonaro, qualquer um que seja ele, né, já assumirá com a espada, não de Damócles, mas do impedimento. Tome crise. Isso aqui é uma verdade, pessoal. Quem assumir agora em 2022, vencer, vai pegar um país dividido. Só que aqui vem sendo construído já há alguns anos o semipresidencialismo. Fundão, cláusula de barreira, né? Medidas que cada vez mais tiram a importância da presidência da República e, ao mesmo tempo, né, elas dificultam a participação popular na política, restringem o número de partidos, para quem sabe no final sobrar 2, PT e PSDB, né, e tocar o barco. É difícil saber a viabilidade com o vazio de lideranças já apontado aqui, mas é preciso tentar e chamar à mesa juristas, cientistas políticos, referências da sociedade. Com a economia parada, inflação, pobreza, economia o quê? Educação. A Amazônia é educação. Pauta verde, Luciano Huck, é educação que o Lema tanto defende. Em chamas e essa polarização, o risco é uma corrida de obstáculos, de crise em crise. Democracia é estabilidade. Não. Democracia, até então, né? Você vai na etimologia da palavra, é governo do povo, onde o povo decide. Não é estabilidade, não. Não vem mudando, não vem tentando flexibilizar conceitos. Quem assumir em 2022, né? Vencer em 2022, assumir em 2023, vai estar na Câmara discutindo sobre semipresidencialismo.
Imagine, vai ter que trabalhar, né, para estar nas comissões, você vai ter que passar pelas comissões, trabalhar para formar um grupo, formar pessoas, né, para juntos alguma coisa aqui vai acabar passando. Alguma coisa vai acabar passando, mas que pelo menos reduzam os danos contra o povo brasileiro. E não para por aí. Não para por aí. Olha isso daqui. Olha que jogada. Essa daqui realmente foi combinada, porque foi o mesmo partido ao redor de todo o Brasil. Nossa, eu tô ficando nervoso. O pessoal apresentou o projeto em 13 casas legislativas para criar comissões com participação popular nas 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Parlamentares com mandatos do PSOL de todas as regiões do Brasil apresentaram nesta sexta-feira uma proposta para criar comissões participativas em suas respectivas casas legislativas. Olha como são as comissões. Olha vocês, a gente comenta esse assunto. A importância de uma CCJ, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Relações Exteriores, Comissão de Educação, como elas principalmente são utilizadas pela esquerda. O pessoal do PSOL agora quer criar uma comissão dessas que vai ter participação da sociedade civil. Quem que você acha que vai sentar numa comissão dessa? Vai ser o cristão? Vai ser o cara da igreja? Vai ser... Não! Não! Meu Deus do céu! Você vê assim, ó, ele é manobra atrás de manobra que no final do dia vai mandar sem ter mandato. Vai mandar sem ter mandato. A ideia partiu da deputada federal Luísa Erundina, que foi a primeira presidente desse colegiado que existe na Câmara Federal. O objetivo da medida é criar um espaço para receber melhor as demandas da população e incentivar sua participação nas câmaras de vereadores das cidades e Assembleia Legislativa dos estados. É preciso fazer uma boa reflexão sobre o que significa para a democracia brasileira a existência, sobretudo a persistência e sobrevivência de um espaço onde se exercita a democracia participativa. É o espaço onde indígenas, negros, mulheres e pobres podem estar próximos da casa do povo. É um espaço a ser ocupado pelo povo. Imagina qual é o povo que vai ocupar, né? O povo do PSOL. Para que tenhamos esperança para que um dia a democracia brasileira, nossa cidadania, possa ser plenamente exercida. O projeto foi apresentado nas câmaras municipais Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Florianópolis, Santo André, Aracaju, Belém e nas assembleias de Rio de Janeiro, Ceará, Pará, São Paulo, Amapá e Bahia. Imagine. E a direita, hein? Tá levantando hashtag. Direita levantando hashtag. Ai, Jesus. Tem hora que é botar a mão na cabeça. Olha as coisas que estão vindo. É semipresidencialismo, é ESG, é Amazônia. E pode ver, a solução sempre está passando por esvaziar o poder do governo federal e entregar o poder para a sociedade civil. A solução está sempre ser entrega na sociedade civil, com exceção do semipresidencialismo, né? Que vai acabar entregando o poder na mão dos caciques. Porque são eles que determinam o rumo do partido, para onde vai o fundo partidário, né? Se eleger sem fundo partidário está cada vez mais difícil. Olha isso daqui. Enquanto a gente está discutindo, sabe, algumas coisas, enquanto assim, às vezes as pessoas estão reclamando, estão sendo cri-cri com um assunto ou outro. A turminha da terceira via, que no final do dia até essa turminha do semipresidencialismo já está pensando lá na frente. Cláudio Dantas, né? Vez ou outra até escreve alguma coisa coerente. Isso aqui é importante, ó. O plano B de Luciano Bivar. E o Bivar não está errado, não. Com sua candidatura presidencial, caso não emplaque a candidatura dele no Centro Democrático, o deputado federal da União Brasil já tem um plano B. Vai concorrer à reeleição por Pernambuco e reunir forças para disputar a presidência da Câmara no início de 2023. Nesse sentido, a eleição de uma bancada de deputados forte é fundamental, assim como a manutenção da aliança entre União Brasil, PSDB, Cidadania e MDB. Olha o plano deles. Considerando que as 4 legendas mantenham o atual tamanho, não precisa nem crescer, manter o atual tamanho, essas 4, União Brasil, PSDB, Cidadania e MDB, só precisa continuar no mesmo tamanho. E a Aliança Nacional, né? O Bivar teria quase 120 deputados. Com 257 ele é eleito. A eleição do Rodrigo Maia aconteceu como? O Ciro Gomes explica numa entrevista para André Assad. A esquerda estava lá precisando usar o candidato. Eu falei, não
o Rodrigo Maia... Eu falei, segurou o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia é nosso. O Ciro Gomes falando sobre o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é nosso. Ele é peça-chave. O pai do Maia era amigo nosso, comunista. O Rodrigo Maia é um cara de palavra. Então eu falei, vamos ter que apoiar. E o Rodrigo Maia, ele trabalhou e trabalhou bem. O Ciro Gomes falando isso daí, um vídeo de 2 minutos e pouco. E aí ele disse que... Ele dá uns exemplos. Rodrigo Maia, ele colocou o Marcelo Freixo na relatoria de tal projeto, um projeto importante para o governo Bolsonaro. E o Rodrigo Maia fez isso, o Rodrigo Maia fez aquilo outro. E vocês viram que foi os 2 anos de Rodrigo Maia. Terceira via, tá trabalhando aqui, estamos 120. E um governo Bolsonaro, olha o que o Temer falou, independente de quem vencer, vai pegar um Brasil dividido. Você acha que a turma do Lula vai fechar com o Bivar ou vai fechar com o candidato de Bolsonaro? Olha o cenário que já vem se desenhando. Olha o cenário que já vem se desenhando. Olha a importância na hora de eleger um deputado. Presidente da Câmara, vai ter eleição, né? Se não me engano, já em 1º de fevereiro de 2023. Primeiro dia útil do mês de fevereiro. Temas que virão em 2023. As urnas de 2022 é muito maior do que 2 ministros no Supremo, o próximo PGR, etc. Cara, é o futuro. Olha as pautas que serão levadas para a Câmara nos próximos 4 anos. Outra pauta que vai ser discutida, já chegando aqui quase no final do vídeo. Sérgio Moro foi humilhado lá na participação dele, né, da Brazilian Conference, pelo Augusto de Arruda Botelho. E olha só isso daqui. E vocês vão entender porque eu bato tanto no pé do judiciário. E tanto falo do seu Sérgio Moro. Melhor formalizar, então. Isso aqui, ministro, o senhor, aqui bastante experiente, vários anos como juiz criminal, eu como advogado criminal, é uma falsidade ideológica. O senhor não só não repreendeu o procurador, como concordou, o que faz com imenso respeito o senhor, quase que um coautor do crime de falsidade ideológica. O senhor acha essa conversa normal? Augusto, o senhor já comentou essa conversa, não, para começo de conversa, essa troca de mensagens, nem sei se aconteceu. Não, mas o senhor já disse que aconteceu. Peraí, esse vídeo aqui ele tá cortado, tá sem o início. Peraí, foi mal. Peraí, esse vídeo aqui tá sem início. Peraí. Oxi, foi cortado. Aqui, pô. Agora, questionar a integridade dos procuradores e a minha integridade na Operação Lava Jato, com todo respeito, eu não concordo. E você está errado em colocar esse assunto. Errado em colocar o assunto, por quê, ministro? Tem uma conversa específica. Olha aqui agora. Que o senhor já comentou, e o senhor chamou de descuido numa entrevista para a Veja. Aqui não é uma conversa, com todo respeito, cotidiana entre advogados, juízes e partes. No momento que o senhor indica uma testemunha para o Deltan, o senhor chamou isso de descuido. Eu queria tratar especificamente de um ponto dessa conversa. Indicou uma testemunha. Quando o Deltan, diante da recusa dessa testemunha que o senhor teria indicado para o Deltan, teria se recusado a prestar um depoimento. Deltan diz então que faria uma intimação oficial com base numa notícia apócrifa. E o senhor então respondeu, melhor formalizar então. Para que não fique muito jurídico, eu vou explicar. O senhor indicou uma testemunha para o Deltan, Deltan vai atrás dessa testemunha, essa testemunha se recusa a prestar um depoimento. Deltan então diz, eu vou forjar uma denúncia anônima, porque na verdade a fonte era o senhor, e aí então essa testemunha vai prestar um depoimento. O senhor responde, melhor formalizar então. Isso aqui... Forjar uma denúncia anônima. Renato até diz, peraí, é assim que se luta contra a corrupção? Inserir uma informação falsa para quem sabe poder prender alguém? Ministro, o senhor, aqui bastante experiente, vários anos como juiz criminal, eu como advogado criminal, é uma falsidade ideológica. O senhor não só não repreendeu o procurador, como concordou, o que faz com imenso respeito o senhor, quase que um coautor do crime de falsidade ideológica. O senhor acha essa conversa normal? Augusto. Humilhado, viu? Saiu humilhado. Augusto, o senhor já comentou essa conversa, não, para começo de conversa, essa troca de mensagens, nem sei se aconteceu. Não, mas o senhor já disse que aconteceu. Essa formalização? O senhor disse que aconteceu. Essa formalização? O senhor respondeu numa entrevista para a Veja que foi um descuido do senhor, essa conversa. O senhor já respondeu. Estou só usando a palavra do senhor. Não foi exatamente nesses termos, não. Me desculpe. Mas... Não foi. Me desculpe. Se tem um poder na República que eu achei que grande parte da direita está incomodada, é o judiciário. Vocês acham que também não vai ser discutido uma mudança, né? Quem sabe uma reforma no judiciário? Inclusive esse tema, ele já foi colocado assim, publicamente pelo
o próprio ministro Gilmar Mendes, em uma live, não é uma live, não é um evento que ele participou do Conjur, que cobre o setor jurídico, o Lira estava lá presente. A questão de uma reforma jurídica do judiciário já foi discutida pelo pessoal do PT ligado a prerrogativas. A terceira via também, né? O Moro meio que já vem tentando fazer uma reforma, né? Através, mostrando como é que realmente um juiz deve agir, né? Para combater a corrupção. Quem assumir aí em 2023 vai ter que lidar com isso. Possivelmente também teremos uma reforma no judiciário brasileiro. Então, olha a quantidade de coisas que está aí na tua frente na hora de você escolher o seu candidato. Uma coisa, eu acho que é a mais fácil de todas, o candidato à presidência, né? O candidato para presidente nunca foi uma escolha tão fácil. O presidente, o resto aí é confusão. O deputado também é confusão, mas o presidente é o mais fácil de todos. Menos mal, né? Enfim. O resto da terceira via era assuntos menores. A questão do Bivar e presença da Câmara já é muito importante, tá? No vídeo de ontem. O resto ali algumas coisas, Rodrigo Maia desistindo, etc. Isso a gente vai comentar depois. Mas a parte mais importante, gente, é isso daqui. Amanhã a gente comenta esses assuntos, né? Talvez. Compartilha esse vídeo, acho que é a parte mais importante. Compartilha. Leva essas informações. Acho que isso aqui é muito sério. Muito sério. E a gente se vê amanhã, né? Sem sombra de dúvidas. Aquele grande beijo, abraço, né? Se gosta do meu trabalho, pode me apostar no membro do canal, pelo Patreon. A gente se vê amanhã. E esse vídeo do Sérgio Moro, ele completo, eu mando pra vocês lá no Telegram. Fui, meus amigos.